Olá, pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos fazer aqui uma conversa no Ana Mielke Entre Visitas com uma parlamentar portuguesa, a Beatriz Gomes Dias. Ela já deve estar entrando aqui para conversar com a gente. Vamos falar de política no Brasil, em Portugal, vamos falar de política no mundo. Ela que é uma parlamentar negra, uma das 3 mulheres negras hoje parlamentar na Assembleia Nacional de Portugal e, portanto, vamos falar também da luta antirracista, né, pelo mundo. Ela já está chegando aqui, nossa live. Olá, Beatriz, Olá, Ana. Estava a tentar. tudo bem? Tudo bem, obrigada, Ana. E a Ana, como está? Eu estou bem também. Bom, Olha, estou numa correria absurda aqui no Brasil porque estamos em campanha eleitoral. sim. Bem, nós estamos também num momento bastante tenso, que estamos na altura do orçamento. Também é um momento assim de alguma agitação política. De alguma não, de bastante, né? Pelo menos aqui no Brasil, Sim, quando tem votação de orçamento, é, digamos assim que o couro come lá no Congresso Nacional, porque os deputados acabam utilizando esse momento também para fazer determinados tipos de pressão sim, sim, sim. junto ao executivo, junto ao presidente. Sim, as negociações são bastante difíceis. Sim, Beatriz, queria te agradecer por você ter topado participar desse bate-papo com a gente hoje. Seja sim. bem-vinda aqui ao Ai, Ana, nosso muito espaço obrigada. virtual. Muito obrigada pelo convite. É com um enorme entusiasmo que aceitei participar. Mal recebi a mensagem, fiquei super entusiasmada por poder conversar contigo e estar nesta conversa ao vivo. É a sua primeira, é o seu primeiro mandato como parlamentar? Sim, sim, na Assembleia da República, sim. Eu já tinha sido eleita para outros cargos políticos, fui eleita para a Assembleia de Freguesia e também para a Assembleia Municipal. Sim, mas na Certo. Assembleia da República é o primeiro mandato. Queria que você contasse um pouco da sua história, né? Onde você nasceu, como é que você chegou a Portugal e como que Sim. você entrou aí para o universo da política. Eu nasci em Dakar, em 1971. Os meus pais estavam de passagem em Dakar, portanto, no Senegal. Eles são da Guiné-Bissau, e os meus pais eram ativistas políticos, estavam envolvidos nas lutas de libertação e, pronto, e por isso é que estavam em Dakar. E nós viemos para Portugal em 75. Eu tinha 4 anos e fiz toda a minha escolarização cá, em Lisboa. Estudei Biologia e depois comecei a militar primeiro numa organização antirracista, que é o SOS Racismo, e depois então comecei a militar no Bloco de Esquerda. Em 2007 torno-me mesmo militante do Bloco de Esquerda e começo a fazer trabalho político mais organizado. Entretanto, já tinha também tido uma participação num outro partido que é um dos fundadores do Bloco de Esquerda, que é o PSR, durante a faculdade, e estive envolvida em lutas estudantis e pronto, e É bem fui parecida com construindo. a minha trajetória, porque eu também comecei a minha militância política no movimento estudantil. Sim, Então, foi o meu primeiro processo, né, de discutir qualidade da educação. Né? uhum, Era um período no Brasil que havia um desmonte das universidades públicas. Então, eu sim, começo a minha militância também no movimento estudantil, depois no movimento negro, porque aqui, uhum, justamente no início dos anos 2000, começa a ter um debate sobre cotas raciais, né, para ingresso nas sim, universidades. E aí uhum, eu, né, me engajo bastante nesse debate. E em 2005 me filio ao Partido Socialismo e Liberdade, né, que sim. é o Olha, é partido que muito eu estou próximo da altura em hoje. que eu começo a militar no Bloco de Esquerda. É, pois é. E como é para você militar, né, num partido político e estar hoje aí na Assembleia da República de Portugal, Ai, sendo mulher negra? Queria que você falasse um pouco sobre isso. é um desafio super importante e interessante.
fazer parte de um coletivo, ou seja, poder crescer politicamente com outras pessoas, participar em discussões, construir propostas políticas, pensar na sociedade que nós queremos viver, imaginar a sociedade, como é que nós vamos transformar e como é que vamos organizar a nossa intervenção nessa transformação é super estimulante. E eu cresci muito politicamente participando no Bloco de Esquerda, porque adquiri ferramentas de leitura da realidade que ajudaram, por um lado, a encontrar as respostas para as perguntas que eu colocava e, por outro lado, a perceber como é que se estrutura a luta, como é que se organiza a luta, como é que nós organizamos as pessoas para uma causa, como é que nós participamos coletivamente. E eu acho que esta parte é muito interessante, como é que nós construímos a transformação coletivamente, ou seja, a transformação não é uma conquista individual, é uma conquista coletiva e nós percebemos como é que os outros que estavam antes de nós construíram também a sua participação e a transformação que nós beneficiamos. Muito bom. É um debate super importante, né? Aqui no Brasil a gente tem um movimento negro bastante forte, bastante organizado, né? E fazer esse processo, né, de debate para além de nós, né, tentando organizar a sociedade como um todo na luta antirracista, ainda é um desafio para nós aqui no Brasil. E é muito legal ouvir você falando, né, que você foi adquirindo também essa ideia, né, de como é fazer essa organização política mais ampla, né? Acho isso bastante importante. Sem dúvida, e há muitos debates que se intercruzam. Portanto, num partido de esquerda como o Bloco de Esquerda, os debates sobre a classe adquirem bastante espaço, têm bastante protagonismo. Peço desculpa, caíram aqui os headphones. Têm bastante protagonismo na discussão política, mas a intersecção com outras dimensões da desigualdade, da discriminação, também tem espaço nos debates que nós fazemos. E isso contribui para alargar a nossa mundivisão e pensarmos no mundo de uma forma articulada, ou seja, as dimensões da exclusão são articuladas entre si. Pois é algo que a gente vem, né, construindo no Brasil, né, a partir aí de autoras, né, como a Angela Davis, mas também de autoras brasileiras. Aqui no Brasil a gente tem a Lélia Gonzalez, né, que nos anos 80 também era uma militante partidária e que também já falava, né, dessa necessidade da gente, dentro dos nossos partidos, né, organizar a luta contra as desigualdades de forma interseccional, né? Olhar para a classe, mas também olhar para os marcadores de raça, né, que estão contidos nessa classe social. Aqui no Brasil isso é bastante forte, assim, bastante evidente, né, porque a gente foi colonizado, né? E aí é um pouco diferente do caso de Portugal, que foi a colônia. Mas você, como né, imigrante, também deve, né, discutir sobre isso, né? No Brasil nós somos colonizados e o processo de colonização ele é muito forte e ainda muito presente nas nossas vidas. E a escravidão que se processou também, né, durante a colonização portuguesa. Nós somos o último país a abolir a escravidão de negros e negras, né? E isso marca muito forte a nossa cultura, a nossa estrutura, né? O nosso capitalismo é muito marcado por isso, né? Até hoje, se você vai nas periferias da cidade, o que você encontra é justamente a população negra que não foi incluída no processo, né? Sim, em Portugal existem obstáculos semelhantes. As pessoas negras, embora Portugal seja o país colonizador, as pessoas negras que vivem em Portugal, a maior parte delas vêm dos países que foram ocupados por Portugal, ou seja, dos países que foram colónia. E essa continuidade colonial não foi desmontada, ela continua colocada na sociedade portuguesa. Continua a haver uma subalternidade das pessoas racializadas e uma segregação territorial. Elas não ocupam o centro das cidades, estão colocadas nas periferias das cidades, muitas vezes em bairros de autoconstrução, que estão atualmente a ser demolidos, portanto elas enfrentam também a perda da sua habitação ou a perda da comunidade, porque elas vão ser vão ser realojadas em bairros municipais e vai-se fragmentar toda a comunidade da qual as pessoas dependem para os laços de solidariedade
E nós vemos muitas continuidades coloniais, por exemplo, na questão laboral, no trabalho, onde é que as pessoas trabalham, não é? Onde é que elas estão, onde é que elas vivem. E nós vemos que as pessoas racializadas continuam a estar representadas nos trabalhos menos valorizados socialmente e com salários mais baixos, com muitas horas de transporte, portanto um movimento pendular bastante extenso, 2 horas para chegar ao trabalho, 2 horas para regressar. Portanto, nós vemos essa reprodução do que foi a organização colonial e a hierarquia que o sistema colonial estabeleceu nas colónias, nós continuamos a encontrar cá em Portugal. Sim. É por aí, né? Imagino que seja bastante complexo, né, também viver nesse cenário, né, em que essa organização colonial, né, acaba se reproduzindo conforme aqui no Brasil, né, como eu havia falado. Mas a quantidade de negros e negras em Portugal é na casa aí de quantos? 200 mil? Não, menos. São aproximadamente 100 mil. Mas estes dados reportam só a estrangeiros, ou seja, não incluem os negros que têm nacionalidade portuguesa. Portanto, esses não estão contabilizados. Fazem parte da população geral. O censo de vocês, então, não conta aspectos de etnia, raça? Não, nós não fazemos, não há recolha de dados com base nas características étnico-raciais. Ou seja, há sobre a nacionalidade, portanto, cidadãos nacionais e cidadãos estrangeiros, mas depois, dentro dos nacionais, nós não sabemos quantas pessoas negras ou afrodescendentes é que existem na sociedade portuguesa. Portanto, nós sabemos quantos estrangeiros é que há, portanto, e são aproximadamente 588 mil pessoas que vivem em Portugal, sendo que africanas, de origem africana, são aproximadamente 100 mil. E houve vários fluxos de migração. Umas vieram nos anos 80, mas era residual a porcentagem de pessoas negras que viviam em Portugal. Depois, a partir dos anos 80, vieram um bocadinho mais, mas cerca de 90% das pessoas negras que vivem hoje em Portugal vieram depois dos anos 90. E esse período coincide... Mas aí vocês consideram apenas as pessoas que migraram de países africanos? Não. Sim, nesses 100 mil são só os que vieram de países africanos, mas os 588 mil incluem uma comunidade brasileira muito expressiva, que são 150 mil a viver em Portugal atualmente. E são a comunidade maior. Por exemplo, eu tenho um primo negro que vive em Portugal, tenho uma amiga também de infância, negra também, que vive em Portugal, por isso que eu perguntei se era contabilizado apenas os negros, né, de origem africana, porque tem negros brasileiros também vivendo em Portugal, né? Pois tem, só que nós também não conseguimos saber quantos é que são. O movimento negro, ou os ativistas do movimento social, reivindicaram a recolha de dados étnico-raciais nos censos que vão acontecer agora em 2021. Mas acabou por ser rejeitado. O Instituto Nacional de Estatística rejeitou esta possibilidade, dizendo que as condições técnicas para a sua recolha não existiam e era difícil de implementar. E a nossa reivindicação era justamente para saber quantos negros portugueses existem e quais são as condições em que vivem, ou seja, onde é que trabalham, que salário é que têm, quais são os contratos de trabalho que têm, onde é que moram, ou seja, para podermos ter uma noção da desigualdade e como é que essa desigualdade afeta as pessoas racializadas em Portugal. Sim. E você passou recentemente, Beatriz, por algumas ameaças, né? Você sofreu algumas ameaças aí relacionadas ao fato de você ser imigrante, ao fato de você ser mulher negra. Conta um pouco pra gente como foi essa experiência. Nós recebemos um e-mail com uma ameaça que nos dizia que devíamos abandonar o país no máximo de 48 horas e que se não os fizéssemos havia consequências para nós e para os nossos familiares. Esta ameaça, portanto, foi logo enviada à Polícia Judiciária, nós apresentámos queixa e está a ser investigada. Portanto, e na minha opinião, ela insere-se
num momento político em que em que se procura intimidar os ativistas antirracistas e alguns protagonistas que vocalizam mais as reivindicações do movimento social negro, de modo a poder impedir a nossa ação, ou pelo menos diminuir a nossa ação. Sim. Mas aí em Portugal, vocês de alguma forma passaram um pouco na lateral, né, nesse crescimento, nessa ascensão da extrema-direita pelo mundo, né? Vocês não estão dentro desse movimento, vocês têm um presidente hoje, né, que super dialoga aí com todos os agrupamentos políticos, é bem visto, inclusive internacionalmente. O próprio partido da outra direita só tem um deputado, né, na Assembleia da República. Mas isso aconteceu agora em 2019. A eleição do deputado do partido de extrema-direita, do Chega. Mas já havia partidos políticos de extrema-direita com pouca expressão, ou seja, sem expressão parlamentar. Também importa dizer que este partido teve uma votação muito baixa, teve pouco mais... eu não me consigo lembrar da percentagem, mas só conseguiu eleger um deputado. Embora, em termos mediáticos, tenha uma representação muito maior do que o número da sua base eleitoral. E tem estado a crescer desde a eleição, porque tem um palco que é o Parlamento, que permite a colocação das suas propostas xenófobas, racistas, conservadoras, e isso depois é replicado pelos meios de comunicação social. E o que nós estamos a assistir é uma tentativa de imposição de uma contranarrativa que procura responder à narrativa, não é bem à narrativa, às reivindicações do movimento negro. Ou seja, este partido tem organizado manifestações, por exemplo, a dizer que o país não é racista, naturalizando um discurso que está colocado na sociedade portuguesa, mas que vem em oposição ao que são as reivindicações do movimento negro e as denúncias do movimento negro. Bem parecido com o Brasil, mas eu acho que a gente já está no meio desse processo. O processo aqui iniciou um pouco antes, né? Mas sim, eu acho que assim, já pelo menos há uns 5, 6 anos a gente tem um crescimento, né, dessa direita que quer contrapor as políticas de inclusão, sim, as ações afirmativas que foram, né, incorporadas aí nas políticas públicas. E aí esse movimento, inclusive, é o que leva o Jair Bolsonaro, né, que é o nosso atual presidente, a se eleger em 2018. Então a gente tem esse processo, ele começa um pouco antes, né, e o ápice dele está acontecendo agora, porque a gente está sendo governado, sim, por uma figura que é absolutamente contrária, né, a todas as políticas de inclusão, de ações afirmativas, né, tanto para mulheres, quanto para a população negra, quanto para a população LGBT. Então a gente está bem no ápice dessa crise, sim, aqui no Brasil, desse processo de contranarrativa dos direitos, né? Sim, sim, é mesmo uma luta cultural e nós verificamos que ele tem ligações aos partidos de extrema-direita de outros países europeus, ou seja, não é uma coisa isolada, é um movimento articulado, financiado com bastante dinheiro, que está a financiar este partido para poder afirmar-se e ganhar espaço político. E tem havido espaço de crescimento, o que é bastante preocupante. Sim, me solidarizo inclusive com vocês, porque espero que vocês consigam conter isso aí um pouco antes, sim, de se tornar algo como se tornou no Brasil. Mas aqui esse processo passou, a gente também passou por isso, né? Então aqui a gente tem denúncias, né, do financiamento de determinados grupos políticos ao longo, sim, de 2015 e 2016, com uma pauta ultraliberal, né, mas sim, com uma pauta também, né, antidireitos, né, sim, a favor das reformas, e que inclusive ajudou a derrubar a presidenta Dilma Rousseff, né, do Partido dos Trabalhadores em 2016. Então o financiamento de fundações norte-americanas, principalmente, sim, né, sim, que produziu, que promoveu no Brasil, inclusive
um processo de desinformação, de Sim, fake news, é né, que isso, é circulou isso com mesmo. bastante força. A estratégia é muito semelhante. Por exemplo, estas manifestações, Portugal não é um país racista, por um lado, elas veiculam uma ideologia que existe na sociedade portuguesa, de que os portugueses não são racistas, que isto é uma das heranças do período colonial português e faz parte de algum dos mitos da identidade nacional. Portanto, vai enraizar-se nesta identidade nacional, nestas crenças nacionais, para depois poder manipular a opinião pública contra as reivindicações dos povos, das pessoas oprimidas em Portugal, não é? Das pessoas que são afetadas por níveis de desigualdade bastante acentuadas. É semelhante. E Sim, como você tem visto aí é, a eleição nos Estados Unidos, né? Porque eu acredito que esse movimento, né, ele está bastante presente nos Estados Unidos, essa ascensão da ultradireita, de uma ultradireita que racializa, né, sim, que nos racializa, né? Então, sim. o Trump, inclusive, foi um representante simpático, né, dos extremistas brancos nos Estados Unidos. Agora a gente teve uma série de protestos, né, Uhum. em relação à execução por um policial do Do negro, George George Floyd, Floyd. sim. Então, como é que você tem visto isso? Primeiro assim, Portugal teve manifestações, como é que Sim, foi isso? sim, houve uma grande manifestação muito participada no dia 6 de junho, de homenagem ao George Floyd e de condenação pelo seu assassinato, ou seja, pela sua execução. E tem havido mobilizações sobre, sobre as questões concretas das pessoas negras. Já tinha havido outros casos de violência policial que tinham mobilizado os antirracistas Aí e em o movimento Portugal? social, sim, em Portugal. Portanto, o que eu quero dizer é que tem havido um movimento contínuo ao longo do tempo que tem ocupado o espaço público com reivindicações cada vez que há situações de agressões e de violência contra pessoas negras e desta vez no caso das manifestações de solidariedade com o George Floyd e de condenação da sua execução, essa manifestação foi muito mais participada. Ou seja, nós vemos um conjunto de pessoas que não costumavam estar nas nossas manifestações a participarem, o que revela um aumento da consciência das pessoas relativamente à opressão e à violência com que as pessoas negras são sujeitas. Então esse é um aspecto da internacionalização das vidas negras, do movimento de vidas negras importam, que acaba por contaminar outros países, o que foi bastante importante. Portanto, por um lado, em Portugal, nós estamos num momento de ascensão, de expansão do movimento antirracista. E isso faz com que as pautas do movimento antirracista ocupem o espaço mediático e o espaço político. E começa a haver um consenso social que apoia essas reivindicações, o que nos dá força na nossa luta. Muito bom. É um pouco do que acontece aqui no Brasil também. Sim, A gente vem num processo, né, já de alguns anos de fortalecimento das diferentes entidades e grupos que compõem aí o que a gente chama de movimento negro. uhum. Acredito, em 2018, né, a gente passou por aquela atrocidade que foi a execução da companheira Marielle Franco, Sim, né, sim. nossa vereadora no Rio de Janeiro, do Partido Socialismo e Liberdade, e Houve isso acabou manifestações também. de solidariedade em Portugal relativamente ao Sim, assassinato da Marielle Franco. Também foi algo que nos chocou profundamente. pois é. E aqui no Brasil a gente teve um debate em relação a isso, que é justamente do corpo negro, né, que é um Sim, corpo que nós chamamos de corpo matável, né? sim, Eles não mataram a Marielle por acaso, eles mataram a Marielle porque era um corpo negro vindo da favela, né? sim, Portanto um corpo que se considerava matável, sim. descartável, né?
E isso acho que mobilizou bastante, né, sobretudo as mulheres negras que atuam na política, né, a se Uhum. colocarem nas linhas de frente aí do debate eleitoral. Eu, inclusive, me considero aí uma semente desse processo, porque embora já tenha Sim, uma militância de muitos anos, desde o movimento estudantil, filiada desde 2005, quando isso aconteceu, né, foi me colocado também um desafio, né, de enfrentar essa realidade que é racista, que é excludente, né, e de me colocar aí como porta-voz, né, de um projeto político, porque não sou só eu, né, é todo um projeto político que a gente pensa completamente. de transformação social, né, e de igualdade racial para todo mundo que vive nas nossas sociedades que são racializadas, né? Completamente. Quando houve a morte da Marielle, eu lembrei-me, quando a Marielle foi assassinada, eu lembrei-me dos outros líderes negros que foram assassinados também, principalmente nos Estados Unidos, e o sinal que isso dá, ou seja, é inequívoco que se procura enfraquecer o movimento, matando as lideranças, não é? Para tornar inequívoco que não é possível, não há saída, ou seja, que nós não vamos conseguir sair deste lugar de subalternidade onde estamos colocados. E isso impele-nos à ação, não é? A pensar que temos mesmo que nos colocar num, num lugar difícil de contestação, num lugar de questionar o status quo. Os meus auriculares estão sempre a cair. De questionar o status quo e de contribuir para a transformação social, ou seja, que é preciso mostrar que é possível construir um novo mundo e ocupar esse lugar de maior visibilidade que nos coloca sujeitas a ameaças outros perigos, mas que esse lugar tem que ser ocupado. Eu acho que a transformação que nos mobiliza leva-nos interpela-nos, não é? E leva-nos a fazer política ativa, política Aqui no ativa, Brasil, governamental e institucional. aqui no Brasil, inclusive, uma deputada federal, né, do Congresso Nacional, chamada Talíria Petroni, não sei se você já chegou a Sim, sim, conhecê-la em algum momento, sim. também do nosso partido, do Sim, mas PSOL. soube dos ataques que ela está a ser sujeita e do baixo assinado que está a ser. Exato, exatamente. Ela vem sofrendo ameaças também, e a gente está aí super, né, atentos e atentas a esse processo, né, que está cada vez mais institucionalizado, né? Antes Uhum, essas ameaças elas eram pulverizadas e vinham de grupos desorganizados. Agora vem de grupos organizados, sim. fortalecidos por verbas dessas fundações da direita internacional e muitas Uhum, vezes institucionalizados dentro dos espaços do poder, né? Porque aqui no sim, Brasil, né, a gente tem hoje um presidente cujos filhos estão diretamente ligados a milícias, né, no Rio de Janeiro. uhum. Então, para a gente é muito complicado a gente estar passando por esse momento, né, e ter que lidar, inclusive, com essas ameaças que podem ter ligação com a institucionalidade, né? Sim, sem dúvida. Sabes, Ana, faz-me lembrar um bocado os processos escravocratas, a forma como as pessoas escravizadas eram colocadas nos troncos, ou seja, como eram agredidas, os linchamentos. Todas estas ações parece que nos remetem para o período escravocrata, que é uma forma de controle dos corpos negros, não é? Para que não haja organização das pessoas negras para reivindicarem políticas emancipatórias que lhes permita melhorar as suas condições de vida. E estas situações eu penso que têm esta continuidade, ou seja, têm esta ligação, este lastro com este período escravocrata, porque a colonialidade e este capitalismo racial não foi transformado. Nós continuamos a ser a carne mais barata do mercado, não é? São os Sim, trabalhadores e as trabalhadoras com os salários mais baixos e que ditam o preço do trabalho. Então os líderes é isso mesmo. E você tem uma pauta aí na Assembleia da República relacionada à questão dos nascidos em Portugal, que são filhos de imigrantes e também dos imigrantes. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. esta é uma das reivindicações mais importantes
para a conquista dos direitos de cidadania. Durante muito tempo, as pessoas que nasciam em Portugal, filhos de estrangeiros que nasciam em Portugal, não tinham direito à nacionalidade portuguesa. Ou seja, eles ficavam com a nacionalidade dos seus progenitores. E então eram estrangeiros no seu próprio país. Embora não tivessem relação nenhuma com o país dos seus progenitores, eram cabo-verdianos, guineenses, santomenses. Portanto, essa era a sua nacionalidade, o que criava entraves enormes na sua participação política, porque não tinham direito de voto, não podem votar, não podem decidir quem é que os representa, nem sequer para a junta de freguesia, que é o poder local, ou seja, não tinham esse direito. Então, nós, enquanto movimento social, organizámos uma campanha que começou em 2017 e terminou em 2018 com uma petição que instava o Parlamento a alterar a lei da nacionalidade, dando prioridade ao direito de solo. Isto quer dizer que todas as pessoas que nascessem em Portugal deveriam ter nacionalidade portuguesa. E em 2018 os partidos políticos fizeram uma alteração da lei da nacionalidade e o que eram necessários 5 anos de residência legal para os descendentes poderem ter nacionalidade portuguesa, portanto os descendentes da pessoa que tinha residência legal, e foi reduzida para 2 anos. Quando nós fomos eleitos em 2019, esta alteração da lei para aprofundar o direito de solo foi logo um dos primeiros projetos que nós apresentámos. Portanto, foi logo no dia 26 tomámos posse e este projeto deu entrada. Nós conseguimos discuti-lo no final da legislatura, da ação legislativa, em junho, e ela foi aprovada. Isso quer dizer que ainda não está como nós queremos, ainda vamos ter que lutar mais, mas nesta altura os descendentes de estrangeiros, para acederem à nacionalidade portuguesa, os seus progenitores têm de ter residência em Portugal durante 1 ano. Ou então, se não tiverem residência legal, se os seus descendentes tiverem estudado em Portugal, ou seja, tiverem frequentado o pré-escolar, o primeiro ciclo, qualquer ciclo de ensino em Portugal, também podem aceder à nacionalidade portuguesa. Então já conseguimos aqui um avanço. O período de tempo reduziu de 5 para 2 e agora de 2 para 1. E nós vamos continuar a insistir para que não haja tempo nenhum e todas as crianças, filhas de estrangeiros que nasçam em Portugal, possam ter nacionalidade portuguesa. Porque isso é importantíssimo para mudar todas as concepções que existem sobre a composição étnico-racial da sociedade portuguesa. Porque as pessoas migrantes ou os descendentes de migrantes em Portugal são tidas como estrangeiras, são vistas como não pertencentes, ou seja, são migrantes de 2ª geração, migrantes de 3ª geração, migrantes de 4ª geração, portanto têm sempre que justificar a sua presença e nós temos que alterar isto, porque existem portugueses negros que fazem parte do tecido social português e isto tem que ser reconhecido e para nós podermos pensar na diversidade que compõe o nosso país, que é uma riqueza e tem que ser reconhecida. Muito bem, maravilha. Eu vou te pedir 1 minutinho que eu vou passar um paninho aqui na minha câmera, que estão me dizendo que está meio embaçada. Olha, melhorou mesmo. Ah, sim. É a primeira vez que eu faço um live assim, desta forma. É. Olha, eu queria trocar um pouquinho de assunto, que na verdade não é Sim. trocar muito, porque, né, é a questão da austeridade, né? Vocês também tiveram aí, conseguiram, né, com a tal da geringonça, quero que você explique até um pouco pra gente aí o que é a geringonça, explique para quem está nos assistindo aqui. Vocês conseguiram passar um pouco ao largo, né, desse ataque ultraliberal, né, austero, para se fazer todas as reformas para tirar direitos. Como é que foi isso aí em Portugal? Em 2015, quando os resultados eleitorais criaram uma maioria parlamentar de esquerda, ou seja, uma coligação mais votada era uma coligação de direita, que era herdeira do governo anterior, do governo do PSD-CDS, que era um governo conservador que implementou políticas de austeridade. Portanto, esse projeto político foi derrotado nas urnas. Portanto, porque criou-se uma maioria parlamentar, embora o PS, que foi o partido que depois formou o governo, não tivesse a maioria dos votos, mas havia uma maioria parlamentar de esquerda. Então isso permitiu criar
um governo do PS, ou seja, o PS apresentou um governo e foi empossado, apoiado pelos partidos de esquerda, pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP e pelos Verdes. E foi elaborado um acordo para a legislatura que permitiu a recuperação de salários, o combate à precariedade, portanto, muitas pessoas foram incluídas, portanto, foram feitos contratos e conseguimos sair da austeridade, ou seja, recuperou-se alguns dos valores, portanto, o horário de trabalho foi reduzido também, passou para as 8 horas, que era o que estava antes das políticas de austeridade, portanto, houve um avanço relativamente ao que estava nos 4 anos anteriores, tinha sido colocado nos 4 anos anteriores, mas nós não conseguimos recuperar os valores antes da Troika. Portanto, e isto foi um momento bastante auspicioso, não é? Em que foi possível a implementação de políticas de esquerda e demonstrar que as políticas de esquerda podem criar melhores condições de vida para a população. Depois, em 2019, houve novas eleições. O partido mais votado foi o PS, que era o partido que era apoiado pelo Bloco de Esquerda, pelo PCP e pelos Verdes. Ganhou as eleições, mas sem maioria. Mas não se voltou a fazer este acordo parlamentar de apoio do governo. Portanto, em termos concretos, a geringonça já não existe, não é? A geringonça existiu entre 2015 e 2019 e foi um projeto político muito, muito importante e relevante e inovador, mas o Partido Socialista não quis voltar a estabelecer estes acordos de governo que permitissem a reedição da geringonça. Portanto, a geringonça não existe e o que nós, nesta altura, está a acontecer são as negociações do Bloco de Esquerda, do PCP isoladamente, com o PS para o orçamento agora de 2019, para a inclusão de políticas que são importantíssimas para a defesa dos direitos dos trabalhadores, para a recuperação dos salários, para combate à precariedade, e é essa a negociação que nós estamos a fazer. Mas o período anterior foi um período muito importante em termos políticos, ou seja, houve uma demonstração inequívoca de que as políticas progressistas de esquerda, que não avançaram tanto quanto nós queríamos, porque não éramos a maioria, mas que podem ser políticas importantes para a sociedade, para a transformação, não só para a transformação social, mas para criar melhores condições de vida para as pessoas. E você acha hoje que o PS, vocês vivem algum tipo de possível ameaça do PS, de repente, inclinar-se mais a essa direita ultraliberal, ou vocês acham que os níveis das negociações estão indo bem? As negociações estão difíceis, ou seja, as nossas propostas ainda não foram partidas no orçamento, ainda estamos no processo negocial. Contudo, há uma percepção social que valoriza a geringonça, ou seja, há uma herança da geringonça e as pessoas querem que haja mais políticas de esquerda que defendam o salário, que defendam os trabalhadores, que defendam os serviços públicos, que defendam o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, as pessoas querem políticas de esquerda. E por isso eu penso que este contexto social e político pressiona o Partido Socialista para a implementação de políticas mais de esquerda. Mas o equilíbrio de forças está do lado do PS, porque eles têm mais deputados do que os partidos de esquerda. Mas mesmo assim, eu penso que a nossa influência é importante. Não, eu acho fundamental, inclusive se você sente que tem uma população, né, que está mais aberta à defesa dos direitos, contra as privatizações, né, em defesa dos serviços públicos, isso já é aí um movimento bastante potente, né, porque no Brasil a gente chegou a esse lugar que chegamos hoje com o governo do Jair Bolsonaro, mas também a gente tem um trabalho de base massivo que a gente precisa fazer aqui, porque essa ideia, né, do ultraliberalismo, de que os serviços privados são melhores do que os públicos, de que tem que privatizar,
tá muito introjetada na cabeça sim, da população, inclusive da população trabalhadora, né, que sim, muitas vezes, durante a reforma trabalhista e da reforma da Previdência, se colocavam Uber, né, tipo, motorista de Uber, uberizado, sem direitos garantidos e muitas vezes se colocava a favor das reformas que retiravam esses direitos, né? Então tem um sim. trabalho de convencimento, de formiguinha, né, para a Uhum, gente fazer aqui no Brasil, né, que não se encerra nessas eleições, sem né, que a gente dúvida. precisa resgatar este sentimento, né, este imaginário de que é preciso, né, ter um Estado que invista, né, no social, que invista nas políticas públicas de educação e saúde. Aqui em São Paulo, por exemplo, que é onde eu moro e estou candidata à Câmara Municipal, a tendência do atual projeto, né, o atual projeto de gestão aqui é total alinhado às privatizações, né? Então, está tentando, inclusive, privatizar alguns equipamentos de educação que são muito importantes aqui para as comunidades, né? Sim. Então, fazer com que a população, né, venha para, né, para esse espaço para discutir isso, né, para compreender a importância dos serviços públicos, do investimento público, né, nesses Uhum. serviços é um desafio para a gente aqui no Brasil. Sim, nós também em Portugal vemos o ataque dos interesses económicos relativamente aos serviços públicos, nomeadamente à escola pública e ao Serviço Nacional de Saúde. Portanto, a tentativa de criar parcerias público-privadas, de dizer que o Estado, que o que é público é mal gerido, que o que é privado é que tem uma boa gestão. Mas nós temos pressionado bastante e nós temos também, continuamos a ter uma maioria de esquerda no Parlamento, sendo que desta vez, nestas eleições, a expressão eleitoral do PS foi maior do que das eleições de 2015. Mas o facto de se ter criado aquela coligação não é uma coligação, aquele apoio parlamentar de esquerda, foi disruptivo. Nunca tinha havido uma organização política daquela natureza em Portugal. E isso foi muito importante porque criou uma nova forma de encontrar maiorias parlamentares, o que é bastante importante porque a defesa dos serviços públicos é a defesa das condições de vida para todas as pessoas e principalmente para aqueles que têm salários mais baixos e estão mais desfavorecidos. E serviços públicos de qualidade também. Tá ouvindo, né, pessoal? Vocês estão ouvindo aí que a nossa companheira Isabel está trazendo de Portugal, a importância que é a gente ter nessas eleições, né, um processo aí de construção das bases pela esquerda, né, para a gente Sim. chegar em 2022, que é quando a gente tem a eleição para a Câmara Federal, daqui a 2 anos, e para a presidência da República, com um movimento de esquerda mais forte para a gente voltar a ocupar esse espaço, né? Porque Completamente. senão a gente vai ter o país absolutamente destruído. Deixa-me só dar Porque um hoje, exemplo, Ana. Desculpa. claro, não pode falar. Agora na pandemia, verificou-se a importância do Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde é que permitiu que os números que são maus e as mortes que nós lamentamos não fossem muito maiores do que aquelas que aconteceram. Portanto, vimos de uma forma bastante expressiva a relevância de ter um Serviço Nacional de Saúde forte. Claro, eu falei Isabel, né? Beatriz, desculpa. Alguém já me corrigiu aqui. Beatriz, isso mesmo. Obrigada, Lia. Não, aqui também no Brasil a mesma coisa, né? A gente tem um sistema único de saúde, e foi o sistema único de saúde que garantiu aí que a gente não tivesse um número maior ainda de mortes Uhum, pela Covid-19, né? Ainda assim, a gente está aí no patamar de 150 mil mortes e total responsabilidade do governo federal, né? Que aqui sim. no Brasil, inclusive, é negacionista, ele nega, né, a própria OMS, nega as informações que vêm da Organização Mundial de Saúde, e agora não quer, inclusive, nem garantir a vacina que está sendo produzida, ele não quer garantir para a população brasileira. Pois. Então, a gente tem falado até em genocídio, né? Uhum, Porque se um presidente, a gente ficou 3 meses sem ministro da Saúde durante a pandemia, né? Então, se um presidente não consegue,
né, ou por incompetência, ou por ideologia, né, cuidar do seu povo durante um processo como esse, se ausenta, né, de ter responsabilidade, isso é genocídio, né? Sim, Então a gente tem sim, não, são tratado. notícias dramáticas. É isso. Beatriz, estamos chegando aqui nos nossos minutos finais. Oh, Queria que você olha, porque trouxesse estou para no a gente instante. aí quais são os desafios, né, para a luta antirracista em Portugal para os próximos períodos e também para a luta geral de transformação da sociedade, né? Como é que você está vendo isso aí em Portugal? Quais são as principais, né, questões hoje colocadas aí? Como você tem enxergado isso? Nós temos muita dificuldade em que haja o reconhecimento da discriminação racial enquanto uma dimensão de exclusão social. Ou seja, há uma negação ativa no país que nega o racismo e por isso também não faz políticas públicas com recorte específico para responder às questões étnico-raciais. Portanto, isto é uma grande dificuldade. Então nós temos que fazer um trabalho em duas frentes. Por um lado, um trabalho cultural de reconhecimento da discriminação racial e das suas consequências e o modo como afeta as pessoas racializadas, e depois, por outro lado, temos que fazer o trabalho de proposta política de medidas que visam corrigir a desigualdade que resulta da discriminação étnico-racial. Então é sobre estas duas frentes que o movimento se tem colocado e eu, como pessoa que traduz as reivindicações da rua, do movimento social para o Parlamento, para a proposta política, tenho estado a trabalhar nessas duas áreas. Então, uma das propostas que eu apresentei é uma estratégia nacional de combate ao racismo e à discriminação racial. Essa estratégia tem que passar por três dimensões fundamentais. Primeiro, uma dimensão de estudo, em que se conheça a realidade da discriminação e da desigualdade, ou seja, como é que a discriminação gera desigualdade nas diferentes dimensões do trabalho, da habitação, da saúde, do acesso à justiça, do acesso a apoios sociais e na educação, e depois criar um plano nacional para o seu combate, no qual devem participar representantes das organizações antirracistas, portanto, e este plano deve ter medidas nas diferentes áreas, e criar um organismo que execute este plano e que tenha uma dotação financeira suficiente, portanto, meios financeiros e meios humanos e técnicos para poder executar este plano, para podermos criar condições que permitam superar a desigualdade que existe. Portanto, esta é Legal, uma muito das bom, coisas que nós queremos fazer. muito bom. Espero que você consiga, né, ser Sim, essa porta-voz, ser essa representante dos movimentos sociais, do movimento negro, né, para conseguir tocar essas pautas e conseguir implementar essas políticas. Aqui em sem São Paulo a dúvida. gente tem falado muito do orçamento, né, Sim, de como é importante e necessário que nós que somos hoje candidatos ao parlamento, candidatas ao parlamento, estejamos de olho no orçamento público, porque sim, muitas vezes a gente fala, né, de políticas públicas para a negritude, políticas públicas para as mulheres, mas a gente não olha para o conjunto do orçamento, né? Então a sim. gente precisa olhar para o conjunto do orçamento e disputar todo Uhum. ele, né? Sem Porque dúvida, sem quando a gente dúvida. disputa todo ele, a gente está olhando para onde vai o dinheiro, né, para as políticas de saúde, de educação, né? Então eu Sim. acho isso bastante importante. E nós também estamos numa luta para a defesa dos direitos das pessoas migrantes, para que não sejam mantidas em condições de ilegalidade durante longos tempos, para que as pessoas refugiadas não sejam detidas, ou seja, que haja uma política de acolhimento que não seja assente na detenção. Portanto, pensar na não discriminação, defesa dos direitos das pessoas migrantes e proteção das pessoas refugiadas. E também ter em conta a interseccionalidade, ou seja, olhar para o trabalho, olhar para a discriminação de género, Claro. ver como é que as mulheres negras estão nessa discriminação de género. Quando nós pensamos no salário, sabemos que as mulheres, em geral, têm salários mais baixos,
mas nós não sabemos E as qual é a mulheres diferença negras. entre as mulheres negras e as mulheres racializadas como brancas. E é preciso saber isso, porque é preciso políticas públicas para atuar aí, para corrigir essa desigualdade. Eu achei muito interessante que você fala de pessoas racializadas, né? Aqui a gente ainda não trouxe isso para o coloquial, para o dia a dia, mas eu acho muito interessante porque muitas vezes tem uma parte da esquerda que fica questionando, né, as nossas lutas, né, ou Sim, tratando isso de forma superficial como se fosse algo apenas da imagem, né? sim, sim, Quando, na verdade, o que a gente está dizendo é justamente isso. A gente já vive numa sociedade que nos racializou, sim, né? precisamente, é Então, eu isso mesmo. acho muito, então, eu acho muito legal quando você fala as pessoas racializadas, porque quem inventou a raça não fomos nós, foram aqueles que nos olharam e nos disseram Sim. diferentes e inferiores, né? É isso mesmo, é isso mesmo. E depois é importante também realçar, quando nos acusam de que nós implementamos políticas identitárias ou que somos identitaristas, que nós estamos a confrontar uma política identitária consolidada, que é justamente a política da branquitude, que é uma política identitária, que exclui todos os outros que são Sim, considerados o outro, ou seja, constrói o outro, subalterniza o outro, explora o outro e depois diz que o outro é que tem políticas identitárias. Não, há uma identidade consolidada, colocada, que procura dominar o mundo, que é a branquitude. E então, eu acho que precisamos de falar também desta política identitária hegemónica, maioritária e violenta. Uh! Olha, Agradeço, muito obrigada. Beatriz, pela sua participação. Cheguei a me arrepiar agora, ó. Porque é esse o combate, é esse o embate que a gente está fazendo aqui Sim, também, sim, sem né, de dúvida. dizer que nós não somos, né, que quem é identitário é justamente quem se acha a norma, quem se acha o Sim, padrão, é né, isso e mesmo. racializa o outro como inferior, né? Sim, Então, sim. perfeito, achei maravilhoso. Espero manter muitos contatos com você. Ah, eu também, eu Espero também, eu poder também. visitar Portugal e quando você vier ao Brasil, fale comigo para a gente se Sim, conhecer pessoalmente. ai, sem dúvida, e acho que é muito interessante esta relação que nós estamos a estabelecer agora e pensar politicamente através das alianças internacionais, porque enfrentamos os mesmos problemas, nós temos lutas muito parecidas e podemos beneficiar da partilha de experiências, de propostas, e isso é muito interessante. Vamos fazer. Muito bem, é isso mesmo. Muito Sim. obrigada, viu? Um grande Muito beijo para obrigada. você. Obrigada pelo convite e muito obrigada pela conversa também. Foi maravilhoso. Adorei. Eu que agradeço, foi maravilhoso. Um bom Muito final de obrigada. semana. Beijinhos, beijinhos a todos que assistiram. Tchau, gente. Muito obrigada pela participação aqui na nossa live de hoje. Conversa com a Beatriz Gomes Dias, que é parlamentar em Portugal. E foi maravilhoso. A gente conversou sobre muitas coisas. Estamos encerrando agora, mas ficaremos em contato aí daqui para frente.